Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e acredito que sim. Momentos aí finalizando o curso que vocês estão vivenciando e também aí na última disciplina referente à oficina de projetos. Bom, nesta videoaula nós iremos abordar sobre um pouco sobre inovação em educação, matemática super interessante, que certamente tem despertado em vocês interesses nas questões envolvendo inovação na educação. Ok, pessoal? Para esta aula, nós organizamos em apenas duas unidades, dois tópicos, de modo que a gente possa conversar um pouco sobre a inovação na educação e também alguns conceitos de inovação nas pesquisas educacionais. Tá? Nós vamos abordar a partir do texto de Tavares, que está na nossa referência e está disponibilizado também no ambiente. Um texto bem interessante, uma leitura tranquila, e nós vamos ter como referência aí esse texto para tratarmos de inovação. Nós estamos vendo aí a ideia de uma lâmpada diferenciada, então são ideias, mas ideias diferenciadas nesse primeira imagem que eu coloco para reflexão. Inovação na educação. Eu pergunto para vocês, o que vem à cabeça de vocês quando pensam em inovação? Vocês já ouviram falar sobre a questão da inovação? Na escola onde vocês trabalham, onde vocês estão pesquisando, essa tem sido uma questão abordada. As pessoas têm falado sobre inovar na educação. Se você perceber aí no texto dessa imagem, temos uma diferenciação, a primeira letra minúscula e as demais maiúsculas. Vocês já viram isso? Tem uma diferença? Por que houve essa intenção de colocar desta forma? Bom, a ideia de inovar tem se transformado em uma espécie de necessidade hoje na nossa sociedade, especialmente no contexto educacional e das pesquisas. É muito comum, inclusive, em algumas instituições, terem setores específicos para inovação, setor de inovação, projetos de pesquisa e inovação, extensão e inovação. E, nesse primeiro momento, eu queria refletir com vocês que não é incomum na educação ou a educação tentar surfar a onda do momento. Vocês já perceberam isso? Que sempre que há um conceito relativamente novo, algo que deu certo ou que chamou a atenção da sociedade ou das mídias, a educação tenta surfar. Você poderia lembrar de algum exemplo de alguma onda ou alguma moda que a educação, até a sua escola, tentou surfar? Não estou dizendo que isso seja positivo ou negativo. Você lembra de algo? Olha bem, atualmente a gente tinha visto e ainda vê, por exemplo, uma grande febre por escolas bilíngues. Isso rendeu até uma discussão fervorosa e parajudicial aqui em São Luís. Algumas escolas tiveram que mudar o termo de escola bilíngue para projeto bilíngue e outros termos. Vocês já lembram de escolas que por muito tempo todas queriam se chamar construtivistas, inclusivas? Então, assim, tem muitos termos que são comuns, né? E que se tornam uma espécie de febre dentro da educação, e a educação tenta surfar. E por isso é importante que a gente pense um pouco sobre essas implicações e até mesmo que conceitos, que concepções subjazem a esta questão do termo inovar, né? Que tem se transformado em uma necessidade. Então, projetos educacionais considerados inovadores têm ganho notoriedade e premiações. Recentemente, em algumas feiras de premiações de escolas, projetos considerados inovadores têm sido tidos como projetos que merecem premiações. E desde a educação básica à educação superior, os projetos de inovação educacional, eles vêm avançando, né? Se avolumando,
ganhando mais adeptos, maiores quantidades. Inclusive, os órgãos públicos também de fomento têm incentivado a produção de projetos inovadores. Você já pensou em fazer algum? Você já desenvolveu algum projeto na sua escola que você considera inovador ou pretende? Sua pesquisa final no curso, ela tem alguma contribuição que você entende ser inovadora, diferenciada nesse projeto agora? Então, nós estamos diante aí de um cenário aberto, né? Como se fosse uma sala aberta às novas perspectivas em relação ao processo educacional. Então, o termo inovação no campo educacional só tem sido utilizado um termo, e como nós vemos em Tavares discutindo, nem sempre os autores explicitam o que estão querendo dizer. Alguns termos aparecem e a gente utilizou inclusive letras, fontes de tipo diferente para pensar nisso. Por exemplo, inovação educativa, inovação educativa. O que é isso? Educação inovadora. Do que está se falando? Educação inovadora. É a mesma coisa? Inovação com efeito educativo é outra coisa? Ou inovação educacional, que é o termo bem utilizado. Então, nós estamos percebendo termos diferenciados nesse bojo da questão. O conceito de inovação na educação, e aí a gente tem um estudante, uma estudante trabalhando com material, por exemplo, de robótica educacional, a gente vê que engloba uma rede de significados vinculados às diferentes concepções epistemológicas, né, ideológicas relacionadas ao processo educativo. Então, existem vários viés de pensar o conceito de inovação em relação ao processo educacional, apesar de que é algo que tem sido bastante requerido, bastante incentivado. Podemos pensar que as suas acepções, seus conceitos, seu construto se vincula a algumas questões epistemológicas diferenciadas e até ideológicas mesmo diferenciadas nesse cenário educacional. Então, de onde surgem essas ideias de inovação? Em uma breve reflexão, mais uma vez, assim como a interdisciplinaridade, nós vimos na disciplina passada, o conceito, esse viés, inicia-se no ambiente empresarial, no sentido de produção tecnológica. E não é de se estranhar, porque isso requer a própria sobrevivência do modelo atual, modelo capitalista. Veja bem, sempre que surge uma ideia diferenciada na produção de algum material, de algum acessório, de algum recurso de consumo, isso ganha uma certa notoriedade. E duas questões. Uma é que as necessidades avançam com as tecnologias e as próprias tecnologias forjam novas necessidades. Um exemplo bem tranquilo da gente pensar sobre isso, de inovação, são os celulares, né? Você já teve um celular daqueles bem antigos, o pessoal chamava tijolão? Eu já tive um. E você hoje utiliza qual? Muita gente fala, por exemplo, de algumas marcas específicas de celulares. Você também observa aí as redes sociais, as grandes empresas das redes sociais, sempre inovando, trazendo atualizações. Tem pessoas que gostam de ser beta, né? Ter a versão beta desses produtos para receber as atualizações. Então, as origens, as ideias iniciais de inovação, elas se vinculam sim a um modo de produção capitalista, um cenário de produção e de consumo. Como a educação não se descola desse cenário, desse processo sócio-histórico, ela também tem as suas influências e, em certa medida, ela busca acompanhar essas mudanças e eu gosto de falar também promover mudanças, né? Esperamos que sim, não somente acompanhar. Segundo Tavares, as experiências inovadoras, elas
se manifestaram no Brasil e na Europa, principalmente aí da década de 60, se intensificaram algumas produções da própria Unesco, incentivando a inovação, né? Inovação em termos educacionais. Contudo, ainda são poucas as obras que se dispõem, né, a discutir de forma mais categórica, mais incisiva, que concepções de inovação se está colocando dentro desse fenômeno inovação dentro de um contexto educacional. Então, as suas origens têm um ambiente empresarial, repercute no ambiente escolar, que nós sabemos também que a escola precisa melhorar vários processos, né? Precisa modificar muitos processos para acolher esse contexto atual, mas isso precisa ser o que? Refletido, não simplesmente uma adesão cega. Bom, então, dentre os conceitos de inovação nas pesquisas encontradas por Tavares, ele elenca quatro perspectivas, né? A perspectiva como uma alteração de práticas educacionais costumeiras de um grupo social, né? Então, alteração de práticas costumeiras como sinônimo de mudança e reforma, ou como modificação das propostas curriculares, ou num sentido mais genérico, como algo positivo a priori, algo que é positivo a priori. Nós vamos tentar se debruçar um pouco sobre essas perspectivas de inovação nas pesquisas educacionais. A primeira perspectiva é como algo positivo a priori. Está aí vinculado a uma certa panaceia, né? Solução de todos os problemas através da inovação, como se inovar em si fosse algo bom, independente do que seja, sempre inovar nessa ideia inicial, e algumas pesquisas vão dar essa conotação que inovar seria algo positivo a priori, independente do que vai vir, importante mudar, trocar, né? Sempre sem fazer uma reflexão talvez mais profunda, uma reflexão mais pontual sobre algo que se pensa que vai mudar, né? Porque há um adágio popular que diz que em time que está ganhando não se muda, mas nessa perspectiva se mudaria também, né? Bom, também com a introdução de estratégias originais para melhorar as práticas educacionais vigentes. A ideia de que você vai introduzir aí estratégias originais que vai mudar, vai melhorar. E seria talvez aquela ideia assim, o que está bom pode ficar melhor, né? Essa escola está boa, mas ela pode ficar melhor. Essa prática é boa, mas ela pode melhorar. Vamos ver o que a gente vai mudar. Uma percepção ininterrupta por algo diferente, algo novo, né? Também seria uma ideia de separação de uma lógica da reforma, a reforma como uma ideia feita por autoridades, por órgãos governamentais, com a lógica da inovação, que estaria vinculado mais aos sujeitos concretos, né? Os sujeitos que estão mais na base do sistema educacional. Tipo assim, você que está aí ouvindo a aula, seria esse sujeito de mudança, sujeito que está lá nos pés, no chão da escola, está vendo um problema concreto, um grupo de alunos, por exemplo, que não conseguem aprender a ler pelaquela metodologia e tenta criar algo novo. A gente teve aí um tempo de período remoto, né, na educação básica, muito forte, muitas experiências foram surgindo, se debruçando, e o que ficou dali que a gente pode aproveitar, e essa discussão continua, né? Também nessa primeira perspectiva, que a inovação na educação seria algo positivo, né? A priori, independente do que vai vir, só será considerado inovador aquilo que obtiver resultados positivos, segundo os objetivos definidos por uma apreciação daqueles que controlam o processo. Então, seria a ideia de que, olha bem, se é algo novo e não produz um resultado positivo, não seria inovador. E aí pensamos que é algo que podemos questionar, né? Porque algo pode ser inovador e mesmo assim não ser positivo, certo? Porque alguém pode trazer algo diferente, algo que ainda não tinha sido pensado ou modificado em partes e piorar
um processo educacional, beleza? Muito bem, o segundo conceito aí de inovação encontrado nas pesquisas é como sinônimo de mudança e reforma educacional, que tem como uma visão mais crítica, porque não traz em si, como na primeira concepção, né, perspectiva, o valor positivo ou negativo a priori. Então, pode ser que é algo que venha diferenciado de uma prática, de um cenário, de um objeto, de um recurso, seja positivo, né, que contribua, ou seja negativo. E podemos pensar um pouquinho mais, é como um caráter complexo, né? Porque não só por ser um processo e não um evento, como algo, uma experiência inovadora, um projeto inovador, ele pode ser positivo, contribuir em um grupo e para outro não, porque os grupos e os sujeitos são diferentes, né? Então nós já sabemos disso, que a escola concreta. Então não adianta simplesmente copiar, transpor uma experiência lá de Portugal aqui para uma escola em Caxias, ou uma escola em São Luís, ou em Imperatriz, ou em qualquer outro lugar do mundo. Ou mesmo uma experiência que aconteça em Coroatá, dentro de uma escola, não necessariamente vai ser positiva em outra escola em Coroatá, ou em São Paulo, ou no Rio. Então, dentro de um mesmo conjunto, é importante aí, nesse caso, a reflexão, né? A se dar ao pensamento, a ouvir os sujeitos, a fazer a análise. Bom, também nesse sentido de reforma, de mudanças, se pensa aí a inovação como criação de novas ideias pedagógicas. É muito importante isso, certo? De criação também de materiais didáticos. E uma das áreas importantes, por exemplo, é a área da educação especial, né? Criar materiais didáticos acessíveis para pessoas com deficiência, pensar em outros sujeitos, por exemplo, grupos indígenas, população quilombola. Também envolve, e muito forte, né, o uso de tecnologia de informação, técnicas de ensino e diversas alterações no ambiente. Tem essa ideia de mudanças, né? A inovação educacional como um mecanismo a mais na ordenação pedagógica e social. Então, ela se insere como um mecanismo de ordenação, de mudança nesse cenário educacional e do ordenamento pedagógico e social, como uma estratégia, né, que parte do centro escolar. Então, é como perspectiva de mudança e reforma também. A terceira perspectiva pensa a inovação educacional, na educação, como modificação em propostas curriculares, no sentido amplo aí da ideia de currículo. Então, um processo de emancipação que procura repensar a estrutura de poder, as relações sociais e seus valores. Então, existem várias formas desse grupo de mudanças na perspectiva nas propostas curriculares, como, por exemplo, pensar a inovação como fruto de um processo capitalista, de exigência exterior de produção, de reprodução, de modificação, de produção de bens de consumo, mas também como um processo de emancipação, né, que procura dialogar, repensar, confrontar as estruturas postas, estruturas de poder em determinada comunidade. Por exemplo, um fazer escolar contínuo, histórico, que precisa ser pensado e possivelmente modificado em um processo emancipatório, não simplesmente de mudar por mudar, mas no sentido de analisar esse contexto e repensar essas estruturas postas. Também aí nesse aspecto da modificação da proposta curricular é importante a participação, logicamente, de nós professores, não só como sujeitos que recebem algo pronto, uma proposta de projeto de inovação pronto para que nós possamos reproduzir. Não, a ideia é que o professor ele tem um papel ativo, um protagonismo, na verdade, nesse cenário de modificar as práticas, as propostas postas dentro do currículo e também os próprios gestores escolares envolvidos nesse processo educacional. Então, é amparada pelo uso de novos aparatos tecnológicos no ambiente educacional, né?
ambiente escolar. Se vê aí a necessidade de uso de tecnologias, de novos recursos, externa à escola que fazem parte do ambiente escolar, começam a fazer parte, ou mesmo que emergem do ambiente escolar. E a gente tem, por exemplo, a inserção de novos conteúdos dentro da proposta da escola, como projetos inovadores, como clube de ciência, robótica escolar, entre outros, salas de produção, então que usam também um aparato tecnológico importante que pode inclusive gerar protótipos de inovações tecnológicas, né? É uma invenção vinculada ao desenvolvimento tecnológico nas escolas que também contribui no processo de desenvolvimento econômico. É uma espécie de contribuição da escola para o processo econômico geral. Então, essa relação posta. A quarta e última concepção, pessoal, aí de inovação nas pesquisas, diz respeito como uma alteração das práticas educacionais que são costumeiras no grupo social. Então, mudar aquelas práticas costumeiras. Então, é pensar como uma alternativa, uma alteração proposital que possui significado e valor. Valor não necessariamente para melhor ou para pior, mas pensar práticas que são tão comuns na escola, né? Vocês aí estão pesquisando, ou já estão vivenciando o contexto da escola, percebem às vezes a reprodução cega de muitas práticas educacionais, né? Inclusive dos próprios professores, muitas vezes querem, ou nós, incluindo todos nós, repetir as mesmas práticas, anos e anos, sem pelo menos pensar se isso está tendo um efeito positivo com aquele novo grupo. Então, é uma alteração proposital de significado e valor, no qual aí se pensa que são produzidos nas instituições de educação formal ou não formal, né? Para além da escola, né? Nos ambientes não formais, por iniciativa dos tomadores de decisão locais, independente das autoridades responsáveis pelo sistema educativo. O que quer dizer isso? Que nem sempre a inovação está vinculada à necessidade do sistema educativo, porque ela pode emergir de uma prática não formal, numa educação não formal, ou dentro da educação das escolas, da educação formal, das universidades, mas que não converge necessariamente com o sistema posto. Aí a gente vê aí que os autores dizem a mudança educacional deve ser um produto o produto da convergência de práticas advindas de duas lógicas de ação diferentes: a inovação educacional e a reforma educacional. Ou seja, nesse sentido, os objetivos das inovações não são necessariamente os mesmos objetivos do sistema educacional. O que a inovação educacional busca nesse sentido de alteração das práticas educacionais é uma nova prática, uma nova educação, não necessariamente reforçar a educação que está colocada, certo? Então, pessoal, para concluir, observa-se que as pesquisas apontam a emergência do tema inovação, sem grande debate sobre suas acepções. Então, de fato, inovação é uma questão muito atual, muito apresentada nas pesquisas, apresentada no contexto básico da escola, né, no cenário da escola, das universidades, apresentada nos editais de fomento. Então, é algo que nós estamos vivenciando e você também está vivenciando e vai vivenciar no seu ambiente de trabalho. De qualquer forma, se observa a relevância da questão com suas repercussões do processo educacional. Ainda que não haja um debate tão profundo, mais materializado sobre acepções de inovação na educação, não dá para dizer, não dá para negar que ela possui uma relevância extremamente importante.
Tá bom, pessoal? É o texto que nós usamos como referência. Queremos agradecer a atenção de vocês nessa aula e um forte abraço.